o início do futebol. Olá, pessoal! Nessa aula conheceremos um pouco mais sobre as origens do futebol, uma das manifestações culturais mais importantes dos nossos tempos e considerado o esporte mais popular do mundo. Então vamos à nossa leitura. Existem muitas histórias e histórias sobre a origem do futebol, mas a verdade é que o futebol no início assustava. Isso principalmente entre os séculos 8 e 9, quando se jogava o masse futebol, futebol de massa, em que a violência imperava e o número de atletas era indefinido. Foram registrados jogos entre vilas e cidades inteiras durante a Idade Média. Houve até uma partida com 1000 jogadores, disputada entre dois vilarejos próximos, a Chester, na Inglaterra. Mesmo semelhante ao rugby, a história do futebol, que ninguém sabe muito bem quando começa, 2600 a.C. ou 2500 anos antes de Cristo, ou 80 anos antes de Cristo, remete à China e a um certo jogo com os pés. Na época, soldados chineses praticavam o kemari, um jogo cujo objetivo era conduzir a bola com os pés, sem deixá-la cair, e fazê-la passar entre duas estacas no chão. Da China, a história segue até a Grécia, no século I a.C., onde se praticava o episquíros, com atletas tentando o domínio de uma bexiga de boi cheia de areia. O jogo também era praticado em Roma, Itália, com o nome de rapastum, com a elaboração das primeiras táticas de ataque e defesa. E em 1580, em Florença, jogava-se o cálcio, 27 atletas por time, com regras proibindo empurrões e pontapés. Na Inglaterra, o caráter violento do futebol mudou apenas quando o esporte chegou às escolas por volta de 1840. Nessa época, o futebol passou a assumir formas modernas com regras e torneios. Eu espero que vocês tenham acessado o link, que foi disponibilizado para vocês. Então, após aí você ter feito a leitura, eu espero que você tenha assistido, ao vídeo com resumo histórico sobre a origem do futebol. E agora nós vamos meditar e refletir um pouquinho, Imagina, quando começou o futebol na Idade Média, ele chamava masse futebol, que era o futebol em massa. E lá relata que houve uma partida de futebol entre dois vilarejos, próximo a Chester, na Inglaterra, e que houve 1000 jogadores. Vamos analisar aqui, vamos refletir um pouco. Imagina a bagunça. Imagina quanta violência não houve, quantos empurrões, quantas derrubadas, meu Deus, cada chute. E lembrando que naquela época não tinha chuteira, as pessoas com certeza jogavam descalças ou com as sandálias daquela época, com sapato. As roupas também não tinham uniforme, igual hoje existe. Só para nós refletirmos um pouco na história, E ele foi passando em várias localidades. Então, esse tipo de jogo aí foi em Chester, na Inglaterra, na Idade Média. Na China, ele foi chamado de kemari. Eles conduziam a bola com os pés sem deixá-la cair. Imagina jogar futebol sem deixar a bola cair, Que diferença da gente assistir hoje, o futebol. E não podia deixá-la cair e tinha que fazer ela passar entre duas estacas no chão. Imagina, vamos voltar aí no tempo, O chão era de terra, não tinha grama, a bola não poderia cair no chão, e aí a delimitação do gol deles era duas estacas. E lá na Grécia, jogava-se o episquíros, com a bexiga de boi cheia de areia. Nossa, essa eu fico imaginando, uma bexiga de boi, o tanto que é grande, ainda cheia de areia. Imagina o peso dessa bola. Imagina eles chutarem essa bola. E em Roma, na Itália, eles jogavam o rapastum. Aí foi nos primeiros lugares onde começou a ter as táticas de ataque e de defesa.
Aí eles já começaram a criar alguns fundamentos, né? Algumas regras. Lá em Florença, jogava-se o cálcio. Aí já tinha as regras e era proibido empurrões. Então, quando chegou na Inglaterra, esse caráter violento do jogo, ele teve que mudar. Por quê? Porque em 1940 ele chegou às escolas. O futebol começou a ser praticado nas escolas. Então foi aonde ele assumiu essa forma moderna que nós vemos até hoje, que tem as regras, os fundamentos e tem os torneios. Então, se você fez a leitura e assistiu ao vídeo, vai ser fácil você responder as perguntas, né, das nossas atividades, que é para responder de acordo com o texto. Então, questão 1. De acordo com os relatos históricos no século 8 e 9, é que o futebol se iniciou. Qual era o nome e com quantas pessoas chegou a jogar-se de uma só vez? Então, qual foi o primeiro nome? Com quantas pessoas foi o primeiro jogo, as primeiras partidas que ocorreram? Está lá no primeiro parágrafo do texto. Questão 2. A história acima nos relata que o jogo com os pés teve alguns nomes diferentes em algumas localidades antes de se tornar o futebol. Descreva os nomes que o futebol recebeu em cada localidade citada no texto. Então, eu fiz um resumo aqui para você, relatando cada localidade e cada nome que ele recebeu. E eu deixei em negrito no texto para ficar mais fácil para você achar os nomes e as localidades. Questão 3. Em qual época o futebol passou a assumir formas modernas com regras e torneios? Então, eu já respondi essa questão também quando eu fiz o resumo, mas ela se encontra no último parágrafo do texto. Então, boa leitura, boa reflexão. Espero que você tenha gostado, né, desse relato da nossa origem do futebol e que traga mais conhecimento para você. Bons estudos e até a próxima aula.